Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer ao professor Rafael, meu amigo, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco com vocês desse projeto, que é resgatar as figuras importantes de Prados, pessoas que puderam contribuir para a formação social, política e econômica de Prados, e no meu caso, os sacerdotes que viveram no século XIX. Muito bem. Para iniciar essa minha apresentação, que vai ser breve, eu gostaria de situar a todos vocês que estão me assistindo da minha pesquisa, contextualizá-los a respeito da minha pesquisa. A minha pesquisa está inscrita numa tese de doutorado que já foi para as mãos do orientador e eu devo defender logo. Nessa tese, a minha grande área de estudos é a história da família em Minas Gerais no século XIX, tá? E nessa história da família, o que nós historiadores observamos, desde a década de 80, que as famílias não podem ser definidas apenas por aqueles lares nos quais existe um casal casado na Igreja Católica e com filhos legítimos, mas também outros lares podem ser compreendidos como sendo arranjos familiares que faziam parte da família mineira e brasileira, sobretudo. Então, nós temos várias famílias, vários arranjos familiares. Então, podemos considerar aí famílias não só, como eu disse, os casais legítimos, mas também casais que viveram juntos, eram asiados, pais solteiros, mães solteiras, sobretudo, enfim, os padres. E aí, gente, qual que é o problema que eu encontro? Os padres não podem ter filhos, os padres são submetidos ao celibato e castidade, ou seja, devem permanecer solteiros e castos. Mas os meus padres, os padres que eu estudei, eles violaram esses dois sacramentos, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, e reconheceram filhos ao fazer seus testamentos. Muito bem. Então, a minha grande área de estudo é a história da família, mas o meu objeto de estudo são os padres que reconheceram filhos em testamentos no século XIX. A partir disso, eu estudo Minas Gerais, os padres de Minas Gerais, tá? E aí eu pesquisei nas sedes, nos arquivos das sedes das principais comarcas do século XIX. Nós tínhamos 5 principais comarcas: a comarca de Paracatu, a comarca do Cerro, a comarca do Rio das Velhas, a comarca de Vila Rica e a comarca do Rio das Mortes, a qual Prados pertence. Quantos padres eu encontrei? 141. 141 padres em Minas Gerais no século XIX atestaram para mim que tiveram filhos, reconheceram ter tido filhos. Muito bem. E entre esses 141 padres, 5 padres são naturais de Prados. É isso que é o mais importante. Porque vamos pensar que no século XIX, Prados ainda fosse um arraial bem menor do que hoje, com certeza. E aí 5 padres que nasceram em Prados tiveram suas famílias, constituíram famílias. Bom, e a partir disso nós temos então uma questão também. Qual que é a sua hipótese, Adriana? Por que você escolheu estudar isso? Para falar mal dos padres? Não, para tentar entender a constituição das famílias clericais. Eu intitulo meu trabalho como Famílias Clericais, para tentar entender o porquê que o padre, ao reconhecer filhos em testamentos, deixa rastros dessa convivência. E aí, cruzando um e outro documento, a fonte do padre com outras fontes do mesmo padre, fontes dos filhos e talvez, em alguns casos, da mãe dos filhos do padre, eu encontro, então, elementos que me permitiram concluir que os padres tratavam os filhos tais quais os pais de famílias constituídas de legítimo matrimônio. Os padres trataram, cuidaram, proveram estudos, contrataram casamentos, ou seja, mantiveram, sustentaram esses filhos, tá bom? Desses 5 padres que nasceram em Prados e assumiram filhos dentro da minha pesquisa, 3 deles morreram em Prados, ou seja, viveram como padres em Prados e morreram em Prados. São eles
José Maria Correia Pamplona, que morreu em 1820 e teve 8 filhos. João Rodrigues de Melo, que morreu em 1859 e teve 11 filhos. Felisberto Rodrigues Milagres, que morreu em 1854 e teve 2 filhos. Muito bem, vou falar um pouquinho aqui de cada um, porque esses padres, de modo especial José Maria Correia Pamplona e João Rodrigues Milagres, são padres que aparecem na minha tese do início ao fim, porque a história deles é muito rica, então é impossível aqui, em poucos minutos, falar para vocês de toda a riqueza da trajetória e história dessas famílias, desses padres. Muito bem, o padre José Maria Correia Pamplona, ele é dono, né, dessa casa aí, do Centro de Prados, uma casa que está em reforma, que foi doada a ele pelo pai dele, que também era sacerdote, Padre Inácio Correia Pamplona, Corte Real. O padre Inácio Correia Pamplona, Corte Real, doou a casa do Centro de Prados, o casarão, para seu filho José Maria. No entanto, o padre Inácio ele não reconhece o José Maria no testamento. Tá? As evidências dessa paternidade eu encontro em outras fontes. No próprio testamento dele, ele deixa perceber que ele tinha uma relação muito próxima com Zé Maria, mas também o grande pesquisador de Prados, Dário Vale, ele também fornece elementos para nós termos e para a gente constatar que o padre Inácio Correia Pamplona, Corte Real, fosse pai do padre José Maria Correia Pamplona. Além desse casarão que ele tem no centro, ele era proprietário da Fazenda do Capote e da Fazenda Ribeirão da Fortuna, que era situada em Queluz. Tá? Ele teve, como eu disse para vocês, 8 filhos com senhorinha Cândida Rodrigues e com Dona Domiciana. Bom, o padre José Maria, então, ele teve 2 mulheres, né, com as quais ele teve 8 filhos. Uma filha ele teve com Dona Domiciana e mais 7 filhos com Dona Senhorinha. E só para abrir um parêntese aqui, a Dona Senhorinha Cândida Rodrigues, mãe dos filhos do padre José Maria, era irmã da Dona Ana Cândida Rodrigues, mãe dos filhos do padre José Rodrigues de Melo. Então, uma mesma família em Prados, também 2 irmãs se envolveram com padres, gerando filhos desse padre. O padre José Maria é um padre que tinha uma vida muito intensa, vamos dizer assim, né? Além de ele trabalhar nas fazendas dele, produzindo açúcar, produzindo cachaça, produzindo farinha, produzindo toucinho, né? E possivelmente comercializando esses produtos, porque a gente vê a presença de bestas muares, a presença de canastras, né? E ele tinha escravizados, e alguns escravizados eram peão, então a gente imagina que ele comercializava esses produtos. Além de trabalhar como um proeminente fazendeiro, já que a fazenda dele na época valia quase 16 contos de réis, ele também se envolveu em política, ele fazia parte da junta paroquial. Tá? E a junta paroquial era uma espécie de mesa administrativa da igreja que coordenava as eleições paroquiais. Tá? Eles escolhiam os eleitores da paróquia. E além disso, ele foi vereador da Câmara da Vila de São José. Então a gente percebe que o padre José Maria ele teve uma vida muito intensa com a família dele em Prados. Né? Ele viveu nesse casarão, ou seja, passava talvez algum tempo nesse casarão, tinha a Fazenda do Capote, lá que ele residia, e lá ele tinha inclusive uma capelinha, né? Uma espécie de ermida, da qual também ele tinha vários elementos, né? Que ele celebrava a missa lá, possivelmente acompanhado dos filhos e da mulher. Tá? E a partir disso ele vivia circulando, né, dentro de Prados, entre o casarão de Prados, a fazenda do Ribeirão, a fazenda do Capote, fazendo celebrações aí em Prados e ainda se envolvendo na política de Prados e da Vila de São José. Então percebam que a vida do padre José Maria, pela essa intensidade que ele viveu, ele contribuiu imensamente, né, para o desenvolvimento social, político, econômico, cultural e, sobretudo, religioso do município de Prados. O padre João Rodrigues de Melo, ele tinha uma fazenda chamada Fazenda do Brejo, tá? Ele tinha uma mulher, né, que teve os filhos dele, Ana Cândida Rodrigues, e aí esse padre a gente tem elementos mais diretos, né, de que ele vivia com os filhos dele,
Ele já tinha sido minerador, ele já minerou ouro, né, já explorou ouro, tinha plantado, né, tinha terras de cultura e também já mexeu com engenho de cana, enfim. Só que quando ele falece, toda essa estrutura da fazenda do Brejo ela está deteriorada, indicando que o padre não se dedicava mais à atividade econômica e pudesse ser extraído da fazenda do Brejo. E uma coisa interessante do padre João Rodrigues de Melo é que ele se dedica a ordenar 2 filhos, né? Ele doa para os filhos, para 2 filhos, João Rodrigues e Joaquim Rodrigues, 2 casas em Prados para que os filhos pudessem ter o patrimônio para ir para o seminário estudar. E ele empresta um conto de réis para um dos filhos para a ordenação dele. Então a gente percebe que, diferentemente do padre José Maria, o padre José Rodrigues, ele se preocupou mais com a formação dos filhos no sentido de ordená-los sacerdote, doando 2 casas, né, dentro do Arraial de Prados, do que trabalhar na atividade produtiva da fazenda do Brejo. E ele também se envolveu na política, tá? Ele fazia parte também da junta paroquial, a mesma junta que o padre José Maria Corrêa Pamplona também fez parte. Só para abrir um parêntese, o padre José Maria Corrêa Pamplona também ordenou um filho sacerdote, chamado padre Inácio Corrêa Pamplona, tá? Bom, o outro padre também igualmente importante, mas que não se envolveu com atividade produtiva rural, mas foi o padre Felisberto Rodrigues Milagres, é o que tudo indica. Ele era professor de primeiras letras, pelo menos. Ele deu aula para o filho do padre João Rodrigues, o padre Joaquim. Ele deu aula para ele das primeiras letras, ensinou latim para ele. E ele teve 2 filhos, né? Os dois filhos, como mulher parda, a mulher dele não é citada em momento algum no documento, diferentemente dos 2 padres anteriores, ele não cita a mulher, mas de acordo com o cruzamento deu para perceber que essa mulher era parda. Então ele tem 2 filhos de uma mulher parda, tinha uma casa aí, a casa do centro de Prados também, perto da matriz Nossa Senhora da Conceição, a casa dele, a porta da casa dava para o lado da igreja. Então a gente observa que ele também tinha uma influência muito grande em Prados, porque ele foi deputado da Assembleia Provincial. E os 2 filhos dele, o filho mais velho, que é o Adelino, formou-se na Universidade de São Paulo, né, no século XIX, e, gente, naquela época, para formar um filho não era fácil, né? O investimento era muito alto para formar um filho doutor. No caso dele, ele doutorou-se em Direito, e depois tornou-se advogado nos auditórios de Minas Gerais. E a filha dele, Lucrécia, quando ele falece, ela ainda está solteira, mas ela se preocupa em arranjar o próprio casamento, né? Era uma preocupação das famílias tradicionais mineiras que os casamentos fossem contratados, né? As famílias deveriam, os pais, de forma geral, preocuparem-se em contratar casamento para os filhos, seriam casamentos com pessoas que tivessem igual fortuna ou qualidade, no caso seria a cor da pele, né? E aí a Lucrécia, ainda que o pai já estivesse falecido, o pai que é o padre Felisberto, e o irmão estivesse morando ainda em São Paulo, ela contrata um marido, ela mesma contrata o próprio marido e protagoniza o próprio casamento. Entra na justiça, fala que encontrou o marido sua igualha e se casa, correspondendo com certeza à vontade do próprio pai. Bom, esses 3 padres, eles tiveram um papel possível, seguramente muito importante no Arraial de Prados, né? De certa forma, eles foram, no caso do padre Felisberto, ele foi um professor, né? Então ele está aí agindo dentro do campo cultural, também no campo político, como deputado provincial. No caso do padre José Maria Corrêa Pamplona e João Rodrigues de Melo, principalmente José Maria, foi um grande, né, um proeminente fazendeiro, e aí com certeza contribuindo no aspecto econômico e político também, né, que ambos, né, José Maria e João Rodrigues, faziam parte da junta paroquial e certamente também contribuíram para a vida religiosa da vila de Prados, porque também eram sacerdotes e o tempo todo viveram como sacerdotes e morreram como sacerdotes. Bom, muito bem, então eu tenho mais 2 padres que nasceram em Prados, que foi José Joaquim de Carvalho e Pedro Ribeiro de Rezende, que atuaram em outras paróquias, né, longe de Prados, mas que nasceram aí e fazem parte desse quantitativo, né, de Minas Gerais,
podendo somar dentro de uma totalidade de 141, 5 elementos que tiveram filhos no século XIX, que reconheceram esses filhos e criaram seus filhos da mesma forma que um pai de família constituída de legítimo matrimônio. Né? Qual era o papel do pai? Né? A subsistência, né? prover, sobreviver, né? Manter a sobrevivência dos filhos, formar os filhos, né? Tanto quanto para o sacerdócio, quanto para uma carreira, no caso aí do Felisberto, uma carreira na área de direito, e também contratar casamentos. E isso ficou evidente na trajetória e ação desses 3 padres, pais de família naturais e que moraram em Prados no século XIX. De modo geral, era isso que eu ia falar, né? Se a gente tivesse mais tempo, daria para falar de cada um dentro desse tempo que eu utilizei aqui, mas eu quero chamar a atenção aqui que esse rápido depoimento do trabalho é que esses padres, diferentemente do que a gente possa pensar, que eram simples transgressores dos sacramentos do matrimônio e da ordem, que violaram, simples violadores do celibato da castidade, foram grandes homens, foram homens importantes dentro dos arraiais de vilas em Minas Gerais, nesse caso especial em Prados. Tanto que esses padres contribuíram também para a formação populacional de Prados, com tantos filhos, claro, contribuíram para a formação populacional, e tendo esses filhos padres, né, foram 3 filhos padres gerados desses padres, que também, claro, contribuíram com certeza para o crescimento espiritual da vila de Prados e também em outros campos da história de Prados. Muito bem, gostaria de agradecer, né, é isso que eu tinha de falar, e gostaria de agradecer pela oportunidade de poder trazer para vocês aqui essas figuras tão importantes em Prados que contribuíram diretamente para a formação social, política, econômica, cultural e, sobretudo, religiosa e populacional, né? Com tantos filhos, possivelmente até hoje, né? E no século XXI, nós temos aí certamente herdeiros desses 3 padres, figuras importantes do município de Prados. Muito obrigada.